Olá, tudo bem? Vamos fazer o seguinte, vamos imaginar que você trabalha em uma empresa, tá ok? E você é essa mocinha aí, tá? Daí o que acontece? Um dia você tem que fazer uma apresentação, tá? Só que essa apresentação vai ter que ser o quê? Em inglês, tá? Daí você se prepara, tal, você vai lá, vai caminhando, né, em direção à sala de reuniões, o pessoal já está lá, tá te esperando. E aí você começa a sua apresentação, né? E em certo momento você menciona lá, olha como vocês podem ver aí no relatório, sei lá, de despesas extraordinárias, né? E alguém levanta a mão, peraí, a gente não recebeu não, né? Daí você, so sorry, né? Desculpa, né? Sinto muito. Daí você vai explicar, né, a razão, né? Olha, a gente teve aí vários contratempos, tal, e você vai falar o seguinte, só que em inglês, né? Você diz assim, olha, desculpa, né? Olha, isso aconteceu porque nós tivemos uma redução no pessoal. Agora, você está no lugar dessa moça aí, não é isso? Como é que você falaria isso em inglês? Vamos ver? Isso aconteceu. O verbo acontecer em inglês vai ser o verbo que to happen, tá? E no caso aqui nós estamos colocando o que? No passado. Então nós diríamos em inglês o que? That happened, tá ok? Depois, por que tivemos? Quando a gente fala por que, né, nesse sentido de explicação, né, nós vamos usar o que? Because. E o verbo ter em inglês vai ser o que? Have. Como nós temos aqui o passado, eu diria o que? Because we've had, tá ok? Agora, uma redução no pessoal. O que eu vou dizer? Sei lá, eu olho no dicionário, redução, né? Reduction. E eu acabo dizendo o quê? A reduction in people. Agora, uma pergunta. Isso aqui está certo? Não. E por quê? Esse pedacinho aqui específico, reduction in people. E afinal, o que é que está errado aí nessa oração? Olha, é o tipo de inglês que você está utilizando, tá? Por quê? Porque depende do contexto, da situação em que você está. Nesse caso aí, veja, você não está numa situação, digamos assim, do dia a dia, uma situação familiar ou com seus amigos. Não, você está em um ambiente do quê? De trabalho. Tá? Então o que acontece? Você precisa utilizar o inglês o que também diferente, igualzinho em português, né? Nós temos aquele inglês do dia a dia, o português, perdão, do dia a dia, e quando nós estamos no ambiente de trabalho, ainda mais numa apresentação, nós temos o que? Um português mais formal e muito mais técnico também. Concorda comigo? Então veja, neste caso, essa oração, se você falar reduction people, eles vão entender? Vão, mas não é esse o termo que a gente utiliza em inglês dentro desse ambiente corporativo. Na verdade, você deveria utilizar o que? Não esse regular English, o inglês normal do dia a dia, regular, né? Vamos dizer assim. Você deveria usar o que? O business English. E o que é esse business English? Literalmente seria o inglês para os negócios, tá? Mas entenda assim, para negócios a gente entende que é uma coisa assim de grandes transações comerciais e por aí vai. Não. Business English significa o quê? O inglês para o trabalho. Tá? Para o trabalho. É esse tipo de inglês que a gente precisa utilizar nesse ambiente profissional. Tá? Agora, uma das características, né, que vai diferenciar esse inglês, né, digamos assim, day by day, do dia a dia, coloquial, do business English, vai ser o que? A especificidade. Tá? Ou seja, o business English, assim como o business português, né, ele vai usar o que? Termos técnicos que são o que? Específicos a cada área e a cada situação. Ok? Então, você estando aí, né, no lugar dessa moça, né? E você querendo dar o que? Causar uma boa impressão utilizando o termo inglês correto, tá? Você precisa pensar um pouquinho aí o que você vai colocar. Vamos ver a definição. Quando a gente fala redução de pessoal, olha só a definição em inglês, né? Então nós teríamos lá definition. Então seria elimination of staff positions. Parece português? Sim. Seria o quê? A eliminação de posições. O que é staff? Staff a gente também utiliza em português. Staff, pessoal, né? Que, no caso de trabalho. E aí vem o que? Esse id. Id em inglês significa por exemplo. Ou seja, a eliminação de posições de vagas no trabalho. Por exemplo, em uma empresa.
Tá? Então é isso que nós estamos falando aqui, redução do pessoal. Ela deixou de entregar, deu-se contratempo, né? enviar o relatório para todo mundo, porque houve uma redução do pessoal e isso atrapalhou. Em inglês nós temos o quê? Um termo específico dentro do Business English para dizer exatamente essa situação aqui, ó, que vai ser downsizing. Você conhecia essa palavra? Na verdade, essa palavra é a combinação de duas aqui, ó. Nós temos o que? Down e size. Basicamente, size significa o que? Tamanho. Down é a preposição que geralmente marca o que? Para baixo, não é isso? Então seria o que? Tamanho para baixo. O tamanho para baixo quer dizer o que? A redução, não é isso? A redução do que? Do tamanho. Então, literalmente, downsizing seria o que? A redução do tamanho. Em português, traduz o que? Por redução do pessoal, tá ok? Então veja, na verdade, o que a moça fez aí, ou você, né, você está no lugar dela, foi o quê? Uma tradução literal do português para o inglês, reduction in people, sim? Mas nós temos o quê? Um termo específico em inglês. E o que acontece? Esse é um dos motivos que a gente também não entende o inglês, porque a gente, quando fala redução do pessoal, né, dos funcionários, a gente fica esperando o quê? Reduction people, reduction of people reduction, a pessoa vai entender o quê? Que pegaram as pessoas e reduziram o tamanho, alguma coisa assim, né? No final, elas vão entender o que você quer dizer, mas esse não é o termo, digamos assim, apropriado dentro desse Business English. Eu vou colocar alguns exemplos, né? Eu gostaria que você me acompanhasse então. Escuta só o que essa senhora vai dizer então. So the company was going through a downsizing. So the company was going through a downsizing. Ok? Então ela disse, ó, então a empresa estava... O que é o verbo to go? Go é o verbo ir. Through é através. Em português seria ao pé da letra, seria o quê? Ir através. Não, quando a gente vai através, a gente o quê? Atravessa, não é isso? Então ela diz, olha, então a empresa estava atravessando a downsizing. Como é que eu traduzo? Uma redução do pessoal. Agora você pode perguntar, Ronaldo, eu posso trazer redução do pessoal, mas posso dizer corte no pessoal? Pode, né? Isso aí vai dar tudo na mesma coisa, ou seja, a dispensa das pessoas, né? E isso é uma situação lógica, é uma situação chata, triste, né? Mas é um vocabulário inglês que a gente precisa saber, né? E aí eu gostaria, né, de ir um pouquinho além, né, e colocar agora um vídeo, né, para você em que esse rapaz diz o quê? Que estava trabalhando, daí chegou, né, na sexta-feira no final da tarde, sempre é assim, né? E aí o que aconteceu? Então ouça, né, em inglês e vamos traduzir juntos isso aí. O que você entende? The trauma. Where your boss comes in and says, we're sorry, we're downsizing, you've lost your job. The trauma. Where your boss comes in and says, we're sorry, we're downsizing, you've lost your job. Você notou uma coisa interessante nesse vocabulário? Olha, trauma parece português, boss, eu acredito que você já conheça, come in, says, job, não é isso? O único vocabulário aqui difícil é esse aqui, ó, o Business English. Então, vamos lá, o que o rapaz diz? Então, the trauma, então o trauma, where your boss. Literalmente ele usa onde, né? Onde seu chefe. Não, vamos traduzir por quando. Quando o seu chefe comes in. O que é o verbo to come? É vir. In significa dentro. Vir para dentro, então é o quê? Entrar. Então, aquele trauma, né? Quando o seu chefe entra e diz we are sorry. Desculpa, sinto muito. We are downsizing. Nós estamos reduzindo o pessoal, não é isso? E ele diz o quê? You've lost your job. Você perdeu seu emprego. É, eu sei, é um trauma, né? Às vezes nem sempre, né? Às vezes você dá graças a Deus, né? Mas vamos lá. Então veja, é esse tipo de inglês que você precisa para o ambiente corporativo, né? Enquanto em português eu utilizo duas palavras, né? 3, redução do pessoal ou no pessoal. Em inglês é uma só. E é isso que vai fazer você o quê? Se destacar, né? No trabalho. Agora, vamos lá. Vamos voltar então lá para aquela moça, né, que você na verdade está no papel dela aí, como é que ela diria então isso aí em inglês e com acerto. Então, em vez de dizer
That happened because we had a reduction people. Ela deve dizer we had a downsizing. Agora sim você está falando inglês de verdade, né? Você está promovendo a sua imagem profissional. E os seus colegas de trabalho, né, brasileiros, vão dizer, puxa, downsizing, puxa, essa moça realmente sabe inglês. É ou não é? Então, isso aí é o Business English, o inglês para negócios, para o trabalho. Mas olha, esse inglês ele não é só válido, útil, né, para o trabalho, mas também o quê? No dia a dia. Esse inglês já faz parte, né? Esse downsize, você vai ver, já faz parte do nosso dia a dia e a gente acaba nem percebendo, né? Então, veja, eu vou colocar para você uma cena do filme do Homem-Aranha, tá? Em que o tio dele, se não me engano, chama Ben, né, tá tendo uma conversa lá com a tia dela e vai falar exatamente essa frase. E aí eu gostaria que você lesse e desse uma olhadinha e falasse assim, ó, como é que eu traduzo isso? Só que ele vai um pouquinho além disso aí. Veja só. Corporation is downsizing the people and upsizing their profits. Veja, aqui ele está usando downsizing, mas ele vai trocar esse down aqui, ó, por up. É ou não é? O que era down? Down é para baixo, então reduzir o tamanho. E up? Up é o contrário, marca o quê? Esse movimento para cima, né? Então seria aumentar o tamanho. Então como ficaria? A empresa, corporation, né, is downsizing the people. Aqui ele usou people. Está o quê? Reduzindo o pessoal, né? E o que? Aumentando o que? Esse up. O tamanho do que? Dos lucros. Sim ou não? Então, downsize e upsize. Viram? Então, esse aí é o Business English. Se você não tivesse esse conhecimento, ficaria até, digamos assim, difícil entender essa frase aí, né? Numa situação do dia a dia, que eles estão ali na cozinha conversando. Sim ou não? Agora, uma observação importante. Esse, como eu disse, o Business English é o quê? Marcado por esses termos técnicos que são específicos, né? Esse termo que nós vimos, né, downsizing, é mais usado aqui em recursos humanos. Sim ou não? Mas, na verdade, ele é um termo genérico, né? Ele é um termo que todas as pessoas, né, nas mais diversas áreas utilizam. Sim ou não? Corte de pessoal, redução do pessoal, tá? Então, o Business English é para você. Para pessoas que trabalham em áreas administrativas, né? Por exemplo, no departamento financeiro, marketing, RH, jurídico, mas também em áreas técnicas, né? Como engenharia, operações, tecnologia, logística, infraestrutura, e aí vai. E sabendo esse tipo de inglês, você vai ver que o quê? Que ele vai abrir assim, né, novos horizontes para você, especificamente aí o quê? No trabalho, tá? Então, olha, se você gosta de inglês, você precisa aprender inglês e mais do que isso, você precisa do inglês como uma ferramenta de trabalho, né, para conseguir um emprego melhor, promoções, né? Então, faça o seguinte, considere, né, se você gostou dessa aula, considere assinar o meu canal. Eu estou colocando uma série, né, postando uma série de vídeos sobre esse tipo de inglês. E se você gostou desse vídeo, né, drop your like, deixa o seu like. Se tiver algum comentário, eu também vou responder, ok? Então, muito obrigado e eu te vejo na próxima aula.